É oficial, o Boruto perdeu tudo. A profecia do Momoshiki finalmente se cumpriu e o Boruto terá que fugir da vila se quiser sobreviver. Além disso, no mais recente capítulo do mangá, tivemos a introdução do poder mais apelão da franquia, um conceito completamente ousado que promete mudar tudo que conhecemos da obra até o momento, inclusive a história de Naruto. E mano, nesse vídeo aqui, preparem-se pois vamos analisar cada ponto do capítulo 79 do mangá de Boruto. Já vou avisando que eu vou falar até dizer chega e eu te convido a vir comigo pra gente discutir e teorizar sobre tudo isso que aconteceu. Mas então, cara, o capítulo desse mês de Boruto, de número 79, muda completamente o rumo da história, sendo um dos melhores, se não o melhor, capítulo do mangá até o momento, pegando todo mundo de surpresa. É bizarro pensar que há um mês atrás a gente estava aguardando Mitsuki ou Sasuke versus Kawaki, entre outros acontecimentos, para receber essa bomba inesperada. E galera, começando a falar do capítulo, no início a gente tem ali o Boruto discutindo com o Momoshiki e Konoha atrás do Kawaki. O Shikamaru convoca vários shinobis que estão procurando pelo Kawaki em todo canto. O Sasuke e o Konohamaru também vão atrás dele e é possível ver o Mitsuki se preparando para fazer o mesmo, ficando nítido que ele não estava nada feliz com o que o seu companheiro de time fez com o Boruto. E vocês lembram daquele capítulo onde o Mitsuki comenta que não sabia o que faria caso alguém tentasse matar o Boruto? Então, a Sarada lembra disso e o Boruto também percebe na hora que o Mitsuki estava fora de si, pedindo então para sua amiga ir atrás dele. O Kawaki então começa a chegar no seu limite e finalmente para de usar o Suco na Rikona, o que deu a oportunidade da Eida conseguir encontrar sua localização, pois era exatamente essa técnica que impedia até mesmo o Sharingan da Eida de achá-lo. O Daemon tenta ir com ela, mas a Eida estava apenas focando em ajudar o Kawaki. No outro momento, o Amado finalmente revela ao Shikamaru que existe uma outra maneira de parar o Kawaki, que no caso é usando um comando de voz do próprio Amado para desligar ele, algo que o cientista já tinha falado alguns capítulos atrás para a própria Eida, sendo esse o último recurso que ele tinha para barganhar. O Shikamaru, porém, diz que agora o Kawaki seria tratado como um inimigo até ele se render completamente. A Eida então consegue encontrar o Kawaki, que fica um pouco receoso por conta da presença dela entregar sua localização, mas ela diz que só quer ajudar. E calma galera, que as partes realmente impactantes do capítulo vão começar agora. O Kawaki começa a se queixar da sua situação e do fato que ele precisa parar o Momoshiki, que é uma ameaça para o Naruto e também para a vila. No entanto, o Boruto é o filho do Hokage, então o Kawaki diz que se ele fosse um estranho qualquer, ninguém ligaria para sua morte. E é nesse momento que a Eida, de forma automática, mano, toca no rosto do Kawaki com uma aura em volta deles e sobe aos céus. Uma grande energia envolve todo o planeta, sendo bem nítido para todos. E se vocês repararem bem, a onda de energia tem o símbolo do Sharingan da Eida. E se a gente pegar isso e juntar com o fato dos olhos da Eida terem ficado brancos, significa que ela usou todo o poder do Sharingan para aumentar o alcance dessa habilidade que ela estava usando, que no caso era a verdadeira natureza do fascínio, expandindo então para uma escala global, mudando completamente a memória de todos. Resumidamente, a Eida usou o Sharingan para expandir a sua habilidade para todo o mundo. Não é à toa aquele símbolo do Sharingan quando ela usa esse poder. Pelo menos essa é a minha interpretação. Até porque, como a própria Eida explica quando ela fala do Sharingan lá pro Code, quando ela é introduzida no mangá, ela explica que o Sharingan é como se fossem várias câmeras ao redor do mundo e ela pudesse acessar quando bem entendesse. Então, faria sentido ela usar esse olho para poder expandir o seu jutsu para todo o mundo, já que o Sharingan consegue ter acesso ao mundo todo e a Eida pode acessar esses eventos. Dessa forma, então, na mesma hora, o Shikamaru já não estava procurando o Kawaki, mas sim o Boruto, assim como os outros ninjas, simplesmente porque o
papel deles foram invertidos. Momoshiki então explica que essa é a verdadeira natureza do fascínio da Ada, um poder que nem ela consegue controlar, sendo então o resultado de uma outra técnica divina, a onipotência, que de acordo com Momoshiki é um poder que apenas um deus pode controlar, sendo esse o poder que Deus usou na criação do mundo, um tipo de linguagem de programação para criar, dizendo também que a Ada não pode controlar esse poder e que a sua habilidade de fascínio nada mais é do que uma materialização desse poder supremo, resultado do desejo da Ada. E para quem está um pouco confuso, basicamente a habilidade de fascínio da Ada, que faz com que todos automaticamente fiquem à sua mercê, é fruto de um desejo latente e inconsciente da própria Ada em querer ser amada. Dessa forma, esse desejo é realizado por essa habilidade suprema que o Momoshiki chama de onipotência, a técnica que o próprio Deus usou para criar esse universo de Naruto, a vontade absoluta que materializa tudo de acordo com o Momoshiki. Então galera, resumidamente, essa é a técnica suprema de toda a franquia, uma habilidade que somente um deus como Shibai pode controlar, fazendo então com que qualquer vontade ou desejo seu sejam materializados, ou seja, sejam realizados. Nada pode superar isso, é a onipotência. E aí muitos podem questionar como a Ada consegue usar essa habilidade se o próprio Momoshiki diz que ela não pode controlar e somente um deus tem essa capacidade. E o próprio Momo fala sobre isso em sequência, deixando claro que a Ada usa esse poder de forma automática e inconsciente. Mas galera, aí é que tá, não podemos esquecer que as habilidades que a Ada e o Daemon possuem são frutos de uma experiência que eles sofreram, tendo como base o DNA do Shibai. Dessa forma, eles acabaram despertando habilidades, ou seja, é completamente natural que a Ada possua esse poder que só deuses como o Shibai possuem, mas ela não pode controlar, apenas usa de forma inconsciente, pois é um poder que está acima dela. E quem acompanha o canal vai lembrar que no primeiro vídeo que eu lancei aqui sobre os vazamentos desse capítulo, quando muita pouca coisa tinha saído, eu disse que provavelmente a Ada tinha usado essa habilidade graças ao forte desejo do Kawaki, e que se não fosse por ele, não seria possível, e no final é justamente isso que aconteceu, pois o Momoshiki fala que o fenômeno que estava acontecendo naquele momento era a encarnação do desejo do Kawaki. Então fica claro o que aconteceu. O Kawaki desejou fortemente que o Boruto estivesse na sua posição, sendo um estranho e forasteiro. Dessa forma, como a Ada tem um grande sentimento pelo Kawaki e ele pediu de forma intensa e sincera, até segurando na Ada, a Ada passou a ter o mesmo desejo, ou seja, ela queria mais que tudo realizar o desejo da pessoa que ela mais ama, ativando então a sua habilidade automaticamente e realizando o desejo do Kawaki, da mesma forma que o seu desejo interno de ser amada fez com que esse seu poder criasse o fascínio. Resumindo, Ada queria ser amada, desejou isso fortemente de forma interna, ativando assim o seu poder de forma inconsciente, que fez com que todos que ela encontrasse automaticamente se apaixonassem por ela, porque era isso que ela realmente queria. Dessa maneira então, não é só as pessoas que são prisioneiros da Ada, mas a Ada é prisioneiro do seu próprio poder sem ao menos saber disso. Ela queria tanto ser amada que ativou esse poder sem saber. E eu vi muita gente perguntando como isso era possível, se a Ada só passou a provavelmente ter o desejo de ser amada após sofrer a experiência com o amado e ter todas as pessoas aos seus pés, querendo então um amor verdadeiro. Mas cara, isso daí tá muito claro. Primeiro, a gente não sabe do passado da Ada e se em algum momento da infância ela acabou desenvolvendo essa necessidade e desejo em ser amada. A gente simplesmente não sabe se ela já carregava isso consigo e acabou piorando quando a habilidade do fascínio foi criada. Porém, de qualquer forma, o que provavelmente aconteceu foi o seguinte, na minha opinião: a Ada recebeu essa habilidade após os experimentos do amado e deve ter sofrido demais, até porque aparentemente ela e o Daemon não têm família, só um ao outro. Então é normal
normal que a Ada quisesse ter alguém que se importasse verdadeiramente com ela e não só fizesse experimentos. O próprio Kawaki tem péssimas recordações de quando sofria várias coisas e processos dentro da cara e encontrou o Naruto. Então, a jovem Ada, já com os seus poderes, inconscientemente deve ter começado a criar o fascínio pela sua vontade de ser amada e ter pessoas que se importam com ela, fazendo todos começarem a se apaixonar aos poucos, e conforme ela via que não importasse a pessoa, o resultado seria o mesmo, esse desejo por um amor deve ter aumentado cada vez mais, o que por consequência, com certeza, aumentou o poder e a intensidade do fascínio. Não tem muito segredo quanto a isso, na minha opinião. Claro, existem outras possibilidades, mas de qualquer forma, é uma parada simples de se explicar lá pra frente, se assim o autor quiser. Mas é legal saber que é algo que ela não controla. O Kawaki desejou uma parada, ela quis realizar mais que tudo e pronto. Inclusive, o Momoshiki diz que Otsutsuki são imunes, tirando Boruto e Kawaki da lista de afetados, assim como Ada e Daemon, pelo painel que ele comenta. Mas o Momoshiki também inclui a Sarada, e chegou a hora da gente falar dela. Agora tá confirmado que pelo menos a Sarada não foi afetada pelo fascínio. A gente já viu isso lá no capítulo 76 e agora foi confirmado de fato. Além disso, nesse capítulo 79, a Sarada tá muito confusa em diversas ocasiões, como por exemplo quando Mitsuki ataca o Boruto e quando Shikamaru começa a procurar pelo Boruto e não pelo Kawaki, logo após a Ada ter usado seu poder, lá naquele momento onde aparentemente o Sasuke e o Shikamaru são avisados da localização do Boruto. Mas aí a pergunta que não quer calar: por que a Sarada é imune? Qual seria o motivo? Então, obviamente não dá pra gente saber ao certo, existem várias teorias a respeito, como por exemplo, o amor verdadeiro por um Otsutsuki, mas após a explicação do Momoshiki sobre como funciona essa habilidade da Ada, eu tenho uma nova teoria, então se liguem. Todos os desejos mais intensos da Ada são realizados por sua habilidade de onipotência, e o seu desejo mais forte de ser amada faz todo mundo, sem exceção praticamente, serem pegos pelo chamado fascínio. Mas, se vocês repararem bem, quando a Ada está conversando com a Sarada e a Sumire, no capítulo 76, ela realmente desejava ter amigas normais, tipo, ela literalmente diz isso, faz uma cara triste e amaldiçoa o seu poder de fascínio que impedia isso. Então, a Ada, naquela situação, teve um desejo latente de ter amigas. Ela queria, naquele momento, que a Sarada e a Sumire fossem suas amigas. E, enquanto isso, a Sumire e a Sarada estão conversando mentalmente sobre o fato delas claramente serem imunes, além da Sumire ter contado isso ao Shikamaru. O capítulo deixa claro que as duas são imunes. E lá no final do capítulo, a Sarada oferece a amizade para Ada, uma amizade normal e sincera, e isso é bem destacado, com o Shikamaru falando que ela e a Sumire seriam as únicas que poderiam parar a Ada numa situação crítica. E logo depois disso, o Momoshiki, que estava observando tudo, disse que tinha entendido o funcionamento do fascínio após observar toda a conversa das garotas e notar tudo, ou seja, teve alguma coisa ali naquela interação entre as garotas que o Momoshiki notou, percebeu e finalmente entendeu o fascínio, já que antes disso nem ele mesmo sabia qual era a verdadeira identidade do fascínio, já que ele não estava conseguindo associar essa habilidade com um Shinjutsu normal, simplesmente porque o fascínio é o resultado de uma habilidade, uma outra habilidade divina que a gente finalmente teve a explicação nesse capítulo, mas naquela época não. E percebam também que as páginas, as sequências delas dizem muito, então a Ada se queixa de não ter amigas, amaldiçoando seu poder de fascínio. Agora no capítulo 79, a gente descobriu que a Ada tem um poder supremo que materializa todos os seus desejos mais latentes. Nesse capítulo 76, depois de perceber que a Ada realmente queria amizade, a Sarada oferece, e praticamente uma página depois, o Momoshiki diz que finalmente entendeu o funcionamento da técnica, obviamente descobrindo a verdadeira natureza dela, notando então que o fascínio nada mais era do que uma materialização de um outro poder da Ada, por isso que provavelmente Sarada e Sumire não foram afetadas, pois naquela ocasião a Ada estava farta da briga dos meninos e queria ter amizades com as garotas principalmente. Isso deve ter sido realizado, ou seja, elas se tornaram amigas da Ada, não simplesmente ficaram à mercê, não apaixonadas loucamente.
E se repararem, no início da conversa delas, a Sarada sente uma grande pressão. Então, depois de uma pergunta da Ada, para saber a opinião da Sarada como uma amiga, fica claro para mim que já dali o desejo da Ada estava começando a se materializar, jogando uma pressão enorme na Sarada. E não necessariamente, quando a Ada usa esse poder, precisa acontecer toda aquela energia absurda e tudo mais, pois nessa ocasião foi uma parada muito mais complexa, onde ela alterou as memórias de todas as pessoas da Terra, combinando com o Sharingan claramente. E muitos podem perguntar por que a Sarada então não foi pega assim que a Ada chega lá na casa, pois naquele momento a Ada não tinha conhecido a Sarada. E o motivo é simples, nesse momento nem o Shikadai foi pego, muito provavelmente porque eles não olharam direito para Ada, mas depois ele foi. Quando chegou no mesmo local que a Ada, o Shikadai acabou sendo pego pelo fascínio, já a Sarada e a Sumire não, pois provavelmente a Ada já tinha o desejo de ser amiga da Sarada naquele momento, pois quando o Shikadai, Sumire e a Sarada vão lá, foi a pedido da Ada que as garotas fossem. O Shikadai foi de penetra achando que não foi afetado e que não seria. Aí ele acabou sendo pego no fim das contas. Já a Sarada e a Sumire, que estavam lá a pedido da própria Ada, não foram pegas e logo depois que a Ada manda o Shikadai ir embora, elas acabaram indo pro quarto. Então já havia um desejo nítido da Ada em ser amiga delas, tanto que chamaram as garotas pra casa. Então pra mim, esse pode ser um possível motivo para Sarada ser imune. Apesar da Sumire não ter sido citada pelo Momoshiki, ela talvez também possa estar imune sem o Momoshiki saber, pois ela não estava lá na situação da floresta na caça ao Kawaki. No caso, o Momoshiki estava vendo claramente que a Sarada ela estava imune, já a Sumire não estava ali. Então talvez por isso ele não tenha comentado da Sumire. Enfim, vamos ver isso nos próximos capítulos. Enfim, cara, o Kawaki então acaba apelando para os sentimentos da Ada para forçá-la a falar para o Shikamaru que o Naruto foi morto pelo Boruto, algo que já teorizamos. E agora vem uma parte que, na boa, mano, foi a maior revelação do capítulo na minha opinião, pois o Momoshiki diz que as memórias das pessoas, no caso as consciências, são ligadas pelo chakra, e para um deus não é impossível mudar isso, perguntando então se o Boruto nunca notou quantas vezes a humanidade já não teve a memória alterada pelas mãos de Otsutsuki que viraram deuses. Basicamente, o que o Kishimoto colocou aqui é uma abertura para justificar qualquer coisa da franquia, tipo, o Momoshiki deixa claro que Otsutsuki que viraram deuses já podem ter mudado as memórias da humanidade. Então, tudo que a gente viu em Naruto e até antes, diversas coisas podem ter tido a mão de um Otsutsuki mexendo ali os pauzinhos, mudando o pensamento e memórias das pessoas para no fim acontecer o que eles querem. Ou então, como esse poder da Ada materializa qualquer vontade, vários acontecimentos da série podem ter rolado por vontade dos deuses, por que não? Já pararam para pensar que as derrotas da Kaguya, Momoshiki e Ishiki podem ter sido influenciadas por deuses que não queriam que outros Otsutsuki chegassem ao seu patamar, preferindo que a humanidade os derrotassem para manter o status quo. Eles podem ter alterado as memórias, confundido os adversários ou simplesmente desejado que a Kaguya, Momoshiki e Ishiki perdessem, sendo essa uma vontade absoluta que acabou sendo materializada, simples, além de qualquer outra coisa que eles quiserem. Dessa forma, mano, o Kishimoto nem precisa mais apelar para retcon. E para quem não sabe o que é retcon, retcon significa continuidade retroativa, ou seja, é quando um autor altera algo que já tinha sido estabelecido anteriormente. Mas, com esse novo conceito, ele pode justificar tudo como uma vontade de Otsutsukis deuses tipo Shibai que teriam alterado as memórias, acontecimentos e qualquer coisa com suas vontades absolutas, desejando e pronto. Se eles quiserem mudar o passado, por que não também? É onipotência e essa habilidade da Ada deve ser usada num nível bem maior pelos deuses. Ah, e de quebra, descobrimos que o universo de Naruto teve um deus criador e provavelmente tem outros Otsutsukis que alcançaram o mesmo estágio do Shibai, o que não é maluquice, pois o Ishiki almejava isso também, o que pode ter feito os deuses simplesmente impedirem de todas as formas o Ishiki de alcançar isso, seja fazendo ele ser traído pela Kaguya ou derrotado pelo Naruto ou tendo seu servo Koji, quem sabe, derrotado também futuramente, já que o Koji herdou, a vontade do Ishiki e quer se tornar um Otsutsuki. O que ficou claro é que seres como Shibai são invencíveis, galera, esquece. Mas
para esse vídeo não ficar enorme, eu vou fazer outros para falar de todos os assuntos com mais profundidade, inclusive esse daqui. E um outro ponto que eu também queria citar é que de fato faz muito sentido existirem outros Otsutsukis que alcançaram o estágio do Shibai, porque o Shibai provavelmente, para ele ter tido essa vontade de virar um deus único, ele já tinha uma referência ou já sabia de algum ser que também conseguiu esse mesmo objetivo. Enfim, mano, tem muito assunto pra gente falar, muita teoria. Eu inclusive cortei desse vídeo, né, uma parte que eu ia falar sobre o Sasuke, porque eu acho melhor falar num vídeo próprio. Enfim, então esse vídeo aqui não vai ter meia hora igual uma outra análise que eu lancei uns meses atrás, porque eu acho que não vale a pena, né, acaba não, enfim, muita gente acaba não assistindo até o final, então eu acho melhor eu fazer uma análise mais geral aqui da maioria dos temas mais importantes, e depois eu vou pegando, né, e pincelando ali cada assunto do capítulo e lançando, né, num vídeo próprio, né, num formato ali de um vídeo próprio. E depois desse capítulo vocês podem ter certeza que eu vou lançar bastante vídeo para falar ali de cada coisa que eu acabei notando e que eu também quero desabafar e teorizar também, comentar com vocês. Então é por isso que o vídeo vai ficando por aqui e eu não vou estender mais. Até porque tem muita gente que não gosta de vídeo longo. Enfim, não sei se todo mundo curtiu aquela minha análise de mais de 30 minutos, então eu acho que eu vou acabar me limitando um pouco pra também não deixar tão cansativo, né? Enfim, galera. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, mano. Me siga lá no Twitter, deixa um like, se inscreva no canal, pode me mandar mensagem lá, me marcar, enfim, cara, eu tô respondendo todo mundo que fala comigo lá. Se inscreva aqui no canal também, pra você não perder os próximos vídeos. Deixa o like, comenta, cara, o que você achou desse capítulo. Suas teorias, pode deixar aí nos comentários. Enfim, eu realmente quero saber. Por enquanto é isso, galera. Valeu aí pra quem assistiu até aqui. Até uma próxima. Falou!